Vamos então para o segundo bloco da nossa conversa com a deputada Jandira Fegali, candidata ao Senado pelo PCdoB do Rio de Janeiro. Vamos voltar àquele assunto corrupção, porque esse assunto é muito importante. Muito marcante. O presidente Lula sabia ou não sabia das falcatruas, da ação dos mensaleiros, dos sanguessugas e tudo mais? Bom, eu não quero fazer nenhuma demagogia, porque não é a minha marca nem a minha história, mas eu preciso acreditar no que ele diz. Se ele diz que não acompanhou, não teve nenhum controle e que boa parte do seu governo fez isso sem que ele participasse, nós precisamos acreditar nisso. Eu não posso acusar levianamente ninguém, não é? Agora, eu tenho dito, Sidney, o seguinte: honestidade não é uma bandeira eleitoral, é uma obrigação. Então ninguém pode fazer campanha dizendo eu sou honesto, eu não sou corrupto, porque isso é obrigação do mandatário. Por exemplo, acuado em algumas situações, dizia algo, o PCdoB estava na oposição, o PT estava na oposição, cumprindo seu papel, é verdade, mas questionavam, não tinha essa posição mais tolerante. O que mudou? Não é que é uma posição mais tolerante. No Fernando Henrique nós tínhamos filtros com a voz dele. Né? Aquela tentativa de fazer as 42 CPIs que nós tentamos e nunca conseguimos emplacar, mas tinha filtros na privatização da Telebrás onde entrava a voz do presidente. Então é uma coisa muito marcante, muito viva, né, dentro desse processo. E as privatizações por si só, que foram decisões de governo, é diferente, onde se privatizou a Vale do Rio Doce, privatizou todo o sistema de telefonia, onde se privatizou boa parte do setor elétrico. Aquilo ali foi uma política de governo, que estão sob júdice até hoje. Inclusive a Vale do Rio Doce, a Justiça mandou desfazer a privatização. Então ali era um processo de corrupção oficial, integrado numa política de governo. É diferente parte de governo, alguns grupos ou algumas figuras fazerem parte de um processo como esse. Poder, ainda que indiretamente, não é um presidente do PCdoB, mas o PCdoB esteve ao lado da esquerda e foi fazendo as suas opções. Mas quando se chega ao poder, pragmaticamente, você tem que mudar certas práticas? O PCdoB é uma coisa, na oposição, na situação é outra? Não acho isso. Eu acho que governo não é uma coisa simples, porque você encontra muitas vezes uma máquina já completamente distorcida. E, na minha opinião, a resposta que o Congresso precisa dar, e se eu chegar no Senado vou batalhar por isso, é de se fazer, de fato, não só uma reforma política, que se valorize partidos, que se tire o poder econômico das eleições. É a favor da cláusula de barreira que acaba com pequenos partidos? Não sou não. Cláusula de barreira. Aliás, a ditadura só tinham 2, né? E não foi um período nem um pouco democrático. O PCdoB vai acabar, inclusive, por causa da cláusula de barreira? Ele não acaba porque ele não depende desse tipo de formalidade, mas dificulta a vida, porque você não vai ter acesso à rádio, à televisão, ao fundo partidário, que é pequeno, mas é importante para a vida partidária durante o ano todo, fora das eleições. Né? E o funcionamento parlamentar, ele tem limites em relação a uma legenda existente. Então nós vamos ter que ter uma solução, ou pela federação de partidos, ou pela frente parlamentar, para que se garanta uma ocupação real. E isso vai acontecer porque tem vários partidos que terão dificuldade de atingir a cláusula. Agora, eu interrompi porque estava raciocinando a respeito da reforma política. O que é importante ter uma reforma política no novo mandato presidencial? Na minha opinião, o financiamento público é fundamental, porque isso é uma fonte de corrupção desgraçada, a fidelidade partidária, a valorização dos partidos, mecanismos que impeçam venda de legenda, venda de tempo de televisão, que se valorize o voto popular. Mas tem um aspecto que eu acho que nós temos que agregar na reforma política, é a profissionalização da administração pública. Nós temos que reduzir muito os chamados cargos de confiança e ter cargos de carreira, porque isso viabiliza... Inclusive nos gabinetes dos deputados e os gabinetes, senador, por exemplo, o chefe de gabinete é um funcionário da casa. Né? Apesar de achar que o chefe de gabinete tem que ser uma pessoa da sua confiança. Tem que administrar, tem que profissionalizar isso. E o orçamento impositivo é uma bandeira antiga da esquerda, não é uma coisa de Antônio Carlos Magalhães, nem de coisa nova. De fato, em muitas áreas o orçamento precisa e deve ser impositivo, para que não haja modificação de fonte, desvio e de aplicação em outra coisa. Funcionador decente, coerente, sério, independente do seu partido, o que deve fazer concretamente a favor do seu Estado? Se for eleito, o que a senadora Jandira Fegali fará em benefício do Estado do Rio de Janeiro? Uma primeira coisa é ajudar a fazer aquilo que o Estado nunca teve, que é um projeto próprio desse Estado. O Estado do Rio de Janeiro sempre foi um trampolim para questões nacionais. Está na hora da gente dizer o que o Estado quer, o que ele quer liderar, que segmentos ele quer desenvolver e aonde ele quer chegar, para que a gente possa ocupar um espaço no cenário nacional muito definido e levar
necessidade para lá e trazer o apoio de lá para cá. O fato do presidente Lula apoiar a minha candidatura facilita muito a força de uma parceria em favor do Estado do Rio de Janeiro. De outro partido, sem problema nenhum. Sem problema nenhum, porque o senador não é um auxiliar do governador, não é? Ele tem que atuar com qualquer governador. Agora defende o Estado, né? Ele defende diferentemente de defender somente o representante, que é o eleitor, ele defende também o Estado. Não, defende o governador. Não, mas olha, né? Todos que estão aí, Vladimir da coligação nossa, Sérgio Cabral e Crivella são senadores com quem eu me relaciono cotidianamente, sem nenhuma dificuldade. Denise Frossard é deputada no mesmo mandato que eu não tenho dificuldade nenhuma de conversar com nenhum deles e de me relacionar politicamente com nenhum deles. Só que as grandes decisões de investimento não estão aqui, estão lá, em Brasília. Então eu vejo o senador como um embaixador do Estado em Brasília, buscando a parceria, inclusive para o governador e para os prefeitos. Os 3 senadores das diversas atuais que deveriam defender o Rio de Janeiro merecem a sua consideração ou são abaixo da crítica da sua atuação? Não, eu tenho consideração por todo mundo e não faço campanha desqualificando ninguém. Agora, na minha opinião, é uma representação ainda sem uma articulação, por isso não ganha força. Quer dizer, cada senador ali atua de uma forma, a bancada do Rio de Janeiro não tem regularidade, então perde força, porque não une, não estabelece assim, nós queremos defender nesse mandato agora esse projeto para o Rio e juntar tudo em torno disso. Isso não acontece em Brasília. Rapidamente aqui sobre reforma política, 2 temas para saber como é que deve ser essa relação com o governo estadual. Reforma da Previdência e reforma tributária. Qual é a sua posição? Porque nesse mandato que está terminando agora, a sua posição era uma, do PCdoB era outra. Na reforma da Previdência, eu tenho 25 anos de labuta nessa área. Então eu votei com muita coerência com a minha história contra a reforma da Previdência que foi feita. E, na minha opinião, qualquer reforma que vem agora, Sidney, ela será de corte de benefícios. E não há nem no programa de governo do Lula a reforma da Previdência, e isso não é um assunto tocado hoje. Porque o que nós precisamos fazer, primeiro, é a economia crescer, para ter mais recursos para a Previdência, formalizar o mercado de trabalho, etc., para dar recurso. Segundo, o combate implacável à sonegação. Terceiro, impedir que o dinheiro da Previdência vá para qualquer outra coisa. Essa é a grande reforma que nós precisamos, porque qualquer reforma que corte benefício, num regime geral, que 63% dos aposentados ganham salário mínimo, e ainda tem gente que propõe desvincular a aposentadoria do salário mínimo, e nunca vi nada tão perverso e tão absurdo num país como o nosso. Então já de cara, até a segunda ordem, você conta... Não, essa reforma não tem a menor dúvida. E a tributária? E o Lula sabe disso, o governo sabe, e nem o Lula está propondo também. A tributária, eu sou a favor, aliás, nós já votamos na Câmara, foi para o Senado, empacou lá, e a gente não consegue concluir, porque a reforma tributária em geral... Todo mundo quer ganhar tudo e ninguém quer perder nada, e isso é impossível. Então tem um lobby dos governadores, tem um lobby de prefeito, tem um lobby, e a reforma não sai. Eu acho fundamental que se faça uma reforma tributária no Brasil. Uma outra coisa importantíssima também, por que em Brasília, só que em Brasília na Câmara, não se consegue andar com um projeto consequente, um conjunto de leis para se amenizar o drama da população que enfrenta a insegurança diária? Porque a segurança pública está esgarçando no país inteiro. Aí não é um problema de lei. Eu acho que na legislação, o que nós precisávamos resolver é essa questão do crime hediondo ter esse afrouxamento de pena. Isso eu acho que nós precisamos evoluir. Não pode o crime hediondo cumprir 2 anos, 3 anos e ir embora. Não havia o afrouxamento, havia essa punição ao crime hediondo e mesmo assim nós estamos vendo em todo o país, aqui no Rio, inclusive... Não, é porque o problema de segurança, por isso que eu digo, o problema de segurança não é um problema de lei. É um problema de ação integrada dos 3 níveis, de inteligência, de dinheiro. Fundo de segurança pública não pode ser contingenciado. E tem que parar de partidarizar as relações administrativas. Qualquer governador que venha tem que sentar com o governo federal, tem que sentar com as prefeituras e tem que traçar uma política comum. O que aconteceu aqui é que ninguém sentava junto também. Além do que, você tem que ter uma política repressiva por um lado e uma política preventiva por outro. O Rio é mais violento do que outros estados? Não. Recife, São Paulo tem estatísticas dramáticas de violência e depende do tipo de crime. Depende do tipo de crime. Sequestro não é o crime principal aqui, por exemplo, mas tem crimes outros em que o Rio é campeão. Tem crimes em Recife que o Rio de Janeiro é menor e em São Paulo da mesma forma. Então não tem essa de que o Rio é o mais violento. Tem determinados crimes que são maiores aqui e determinados crimes que são maiores em outros estados. Bem, nós vamos agora, já no final desse bloco, lembrar o nosso internauta que depois vamos falar de pessoas. Vamos começar aqui, o secretário não gosta muito dessa citação mais pontual, mas política se faz também com a prática individual, com a coerência e a convicção de cada um. No próximo bloco, vou perguntar alguns nomes para o deputado Argentino Megali, nosso entrevistado. Até já.